Olá pessoal, professor Fábio Levi novamente e vamos ver a primeira parte do assunto sistema nervoso. Esse sistema é chamado de sistema de coordenação. Por quê? Juntamente com o sistema endócrino, coordena e controla todos os outros sistemas do nosso corpo. Mas como ele funciona? O sistema nervoso recebe estímulos, os interpreta, elabora uma resposta que ajusta o animal a esses estímulos e mantém as condições internas deste animal estáveis, ou seja, mantém a homeostase. Os estímulos podem ser tanto externos quanto internos. Os externos são os captados pelos órgãos dos sentidos, portanto são eles estímulos visuais, sonoros, olfativos, táteis e gustativos. E os internos podem ser, por exemplo, temperatura corporal, pressão arterial, quantidade correta de nutrientes, os excretas que precisam ser eliminados, entre outros. O sistema nervoso faz tudo isso através dos impulsos nervosos. Mas quando a gente lembra de impulso nervoso, a gente lembra de qual célula? Neurônio, né? Mas será o neurônio o único tipo celular desse sistema? Vamos ver? Preste atenção nessa figura. Quantas células tem aí, sem contar, é claro, as hemácias aqui dentro dos vasos sanguíneos? 4, né? Quais são elas? A gente tem aqui o neurônio, cuja função é transmitir impulsos nervosos. A gente tem os oligodendrócitos, cuja função é formar a bainha de mielina. A gente também tem as células de Schwann, mas a diferença é que os oligodendrócitos se encontram no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. A gente também tem os astrócitos, cuja função é a nutrição dos neurônios, retirando nutrientes dos vasos sanguíneos aqui. E por último, as micróglias, que fagocitam corpos estranhos. Portanto, os neurônios não são as únicas células do sistema nervoso, mas são as principais. Então é deles que a gente vai falar agora. Temos aqui um neurônio típico de livros de biologia e das questões de vestibular. Existe uma região mais volumosa, onde se encontra o núcleo e as demais organelas, chamado de corpo celular. Do corpo celular partem prolongamentos mais finos e mais numerosos, que são os dendritos, e geralmente um único prolongamento maior, mais volumoso, que se ramifica nas pontas, que é o axônio. Se houver um estímulo, o impulso nervoso sempre vai dos dendritos para o axônio. Mas o que é o impulso nervoso? Preste atenção nessa ampliação da membrana. Aqui você tem a membrana plasmática, a bomba de sódio e potássio, proteínas que funcionam como canais de sódio e outras como canais de potássio. Aqui na parte de cima você tem o citossol ou citoplasma e na parte de baixo o meio extracelular. Se o neurônio estiver em repouso, existe grande quantidade de sódio fora dele e grande quantidade de potássio dentro dele. Perceba que existe grande quantidade de cargas positivas fora e menos cargas positivas dentro. Então, se medirmos a voltagem através da membrana, vamos encontrar menos 70 mV. Como existe menos carga positiva dentro e mais carga positiva fora, podemos representar essas distribuições de carga do seguinte modo: menos do lado de dentro, porque tem menos carga positiva, funciona como polo negativo de uma bateria, e mais do lado de fora, porque tem mais carga positiva, ou seja, funciona como polo positivo de uma bateria. Se houver um estímulo e ele for suficiente, ele vai induzir a abertura dos canais de sódio e o sódio entra. Alguns milissegundos depois, abre os canais de potássio e o potássio sai. Nessa condição, agora temos mais carga positiva dentro e menos carga positiva fora. A voltagem da membrana mudou para mais 40 mV. Ou seja, nessa região, as cargas trocaram de posição. A troca de cargas nessa região faz com que os canais de sódio e potássio na região logo ao lado se abram e aqui também invertem as cargas de posição, sódio e potássio. Mas a bomba de sódio e potássio não para de funcionar, portanto, ela vai colocar o sódio que entrou para fora, ao mesmo tempo que pega o potássio que saiu e joga para dentro. A cada 3 sódios que saem, 2 potássios entram. E dessa forma, ela reorganiza a distribuição de cargas e a membrana volta para o estado de repouso, ou seja, menos 70 mV de novo. Portanto, aqui inverteram as cargas novamente. Isso acontece na membrana inteira, portanto, o impulso nervoso é uma onda de despolarização-repolarização que percorre a membrana inteira. Preste atenção. Entendeu o que é impulso nervoso agora? Quando o impulso nervoso chega no final do axônio, ele passa para o próximo neurônio. Mas como isso acontece? Preste atenção agora na ampliação dessa região. Aqui temos o axônio do primeiro neurônio, o dendrito do segundo neurônio.
mas eles não estão em contato. Existe uma região, um espaço entre eles chamado de sinapse. O axônio contém vesículas que contêm neurotransmissores, enquanto o dendrito contém receptores para esses neurotransmissores. Quando o impulso nervoso chega na terminação do axônio, este libera os neurotransmissores na sinapse. Os neurotransmissores se ligam aos receptores. Dessa forma, abrem-se canais de sódio e potássio nesse dendrito e o impulso nervoso existe aqui e percorre o segundo neurônio inteiro. Ok? Pergunta: por que o impulso nervoso não passa do dendrito para o axônio? Exato, porque o dendrito não tem neurotransmissores e nem o axônio tem receptores. Ok? Vamos falar agora da velocidade de propagação desses impulsos nervosos, comparando para isso o neurônio que não tem bainha de mielina, ou seja, não mielinizado, e o neurônio que tem bainha de mielina, ou seja, mielinizado, ambos do mesmo tamanho. Vamos falar primeiro do não mielinizado. O impulso nervoso ele percorre a membrana continuamente, desde o dendrito até a terminação do axônio. Preste atenção. Já no neurônio que tem bainha de mielina, os prolongamentos das células de Schwann ou dos oligodendrócitos, que é a bainha de mielina, não permitem que esse impulso nervoso percorra continuamente essa membrana, pois não existe espaço para ter troca de sódio e potássio aqui, nem tampouco canais de sódio, canais de potássio e bomba de sódio e potássio nessas regiões. Portanto, o impulso nervoso só acontece onde não existe bainha de mielina. Esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier. Então perceba agora como acontece o impulso nervoso aí. É como se o impulso nervoso fosse saltatório, salta de um nódulo de Ranvier para o outro. Vamos comparar agora, ao mesmo tempo, a transmissão do impulso nervoso nos dois neurônios. Preste atenção. Em qual foi mais rápido? No mielinizado, né? Para você ter uma ideia, a velocidade de transmissão do impulso nervoso no neurônio não mielinizado chega até 1 metro por segundo. Rápido ou lento? Se você respondeu rápido, preste atenção nesse exemplo. Uma pessoa tem 2 metros de altura, estimulamos a ponta do pé dela. Quanto tempo demora para ela perceber esse estímulo? 2 segundos. Muito lento, né? Por isso, muitos neurônios têm bainha de mielina e a velocidade de propagação aí chega até 200 metros por segundo. Transformando em km por hora dá 720 km por hora, ou seja, muito rápido. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Não percam a segunda aula sobre sistema nervoso. Até mais. Tchau, tchau.